adjetivos. Nós já tivemos alguns revisandos falando sobre essa classe gramatical importante, mas hoje especificamente nós iremos falar sobre a flexão do grau dos adjetivos, ok? Então vamos lá, gente. O que é grau do adjetivo? Bom, o grau do adjetivo, ele tem a importância para indicar a intensidade da qualidade do ser. Então, nós sabemos que adjetivo é aquela classe gramatical que traz uma qualidade adjetiva de forma positiva ou forma negativa, um ser, uma coisa ou substantivo. E o grau dele vem para intensificar essa qualidade. Nós temos dois tipos de graus dos adjetivos, que é o grau comparativo e superlativo. Gente, o grau comparativo, ele já se autoexplica, né? Comparativo, ele estabelece uma comparação. Para eu ter um grau comparativo do adjetivo, eu necessariamente, imprescindível que haja uma comparação. Como pode ser essa comparação? Entre dois seres, entre grupos ou entre duas características de um único ser, ok? Nós temos aqui uns exercícios que vamos fazer junto, porque sim, porque não, para ficar claro quando é o grau comparativo. Assinale a alternativa em que o adjetivo está no grau comparativo. Beleza. A letra A. João é o mais esforçado de todos os vendedores. Gente, vocês, nessa oração, existe uma comparação? Percebam que João faz parte do todo. Então, João, ele pertence ao conjunto dos vendedores. Então, eu não estou comparando João com uma outra coisa, ou uma característica com outra característica. Eu estou evidenciando. Então, eu não tenho aqui um grau comparativo. Lembrando, comparativo existe uma comparação, e não é o que eu tenho na letra A, ok? Na letra B, Maria é extremamente ansiosa. Voltando, comparação, para eu ter um grau comparativo, eu preciso de uma comparação. Eu estou comparando alguma coisa aqui? Não, eu estou simplesmente intensificando a qualidade da Maria, mas eu não estou comparando, não há comparação. Então, também não é a letra B. A letra C, minhas avaliações foram dificílimas. Gente, há uma comparação aqui? Não, não há uma comparação. Dificílimas. Eu tenho um adjetivo que ele está, de uma certa maneira, bem evidenciado, através de um sufixo, que nós vamos aprender depois essa questão lá no superlativo, mas não é o comparativo. Comparativo, comparação, eu não tenho comparação, então não é a letra C. Letra D, o menos estudioso dentre todos é ele. Ah, mas todos e ele, não está comparando? Não, ele pertence a esse todo. De novo, o conjunto, o ele está dentro desse conjunto todos. Então, não estou comparando, eu estou evidenciando uma característica dele, que ele é menos do que os outros, mas daquele mesmo grupo, daquele mesmo conjunto. Ele pertence ao mesmo, não estou comparando, ok? E a letra E? Júlio é mais esforçado que eu. Opa! Júlio, uma pessoa, um ser. Eu, outra. Kátia, eu estou comparando as duas, não estou? Há uma comparação entre os dois. Então, se há uma comparação, eu tenho aqui na letra E a nossa alternativa correta. Eu tenho na letra E o uso do grau comparativo do adjetivo. Fácil, né? Então, comparativo, nós não erraremos nunca mais. Comparativo, precisa haver comparação. Só tomar cuidado que, se pertence ao mesmo todo, se está no mesmo conjunto, não é uma comparação, é uma evidência. Então, ficar atento a só essas regrinhas, porque aí não tem como errar o grau comparativo do adjetivo, ok? Vamos para o próximo?
E aqui nós temos, então, o grau comparativo, nós já sabemos quem são, e mesmo assim, ele se subdivide. Nós temos o grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade, grau comparativo de inferioridade. São conceitos longos, mas fáceis. Às vezes a gente deixa de fazer porque imagina que o comprido é o difícil e não tem nada a ver uma relação com outra. Esse grau comparativo, ele se autodefine, é muito simples. E ainda também continua se autodefinindo. Grau comparativo de igualdade. Comparação na mesma intensidade entre os elementos. A Procátia é tão legal que o Promarcos. Uma mentira, mas tudo bem, só para vocês entenderem o que é aí um grau comparativo de igualdade. Superioridade. Um dos elementos da comparação aparece em maior grau. A Procátia é mais legal que o Promarcos. Verdade. Tem aí uma superioridade que é real, ok? Então, um grau comparativo superioridade. Um grau comparativo de inferioridade. Um dos elementos da comparação aparece em menor grau. O Promarcos é menos legal que a Procátia. Verdade também, verdadeira, muito simples. Então, com isso, nós terminamos o grau comparativo. Que o grau comparativo, ele pode ser grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade, ok? Agora nós vamos para outro tipo de grau, o grau superlativo, super. Quando nós já temos esse afixo super, nós já sabemos que é algo grande, grandioso. Mas, é claro, o grau superlativo não apresenta nenhum elemento comparativo, é óbvio. Se tivesse algum elemento comparativo, ele seria um grau comparativo e não superlativo, ou seja, uma verdade desmente a outra, ok? Então tá lá, não apresenta elemento comparativo, apenas intensifica o adjetivo. Bacana? E dentro do superlativo também, nós temos a divisão em absoluto e relativo. Dentro do absoluto, ainda nós subdividimos em sintético ou analítico. Sintético, analítico. O que é um grau superlativo absoluto sintético? Ele só vem em uma única palavra. É o adjetivo intensificado por um sufixo. Lembra o sufixo? Eu tenho o radical do adjetivo e acrescido de um afixo, que no caso é um sufixo. A maioria das palavras a gente acrescenta o sufixo. Há algumas exceções, por exemplo, doce, dulcíssimo, em que há alteração do radical, que são exceções, isso a gente vê em ortografia. Mas o que vocês precisam saber, o que é um superlativo absoluto sintético? Eu tenho uma única palavra, e como que é essa única palavra para intensificar? Eu pego o adjetivo e acrescento um afixo. Que afixo? O sufixo. Então, com isso, eu tenho um grau superlativo absoluto sintético. Olha, sintético S, sufixo S. Pronto, decorou, nunca mais eu vou errar. Eu vou saber na hora que eu bater o olho, sintético, sufixo sintético, ok? E o analítico, então? O analítico, ele precisa de um reforço, de um guarda-costa, de uma palavra de reforço, que vai reforçar, intensificar aquela ideia do adjetivo. O adjetivo vem acompanhado de palavras de reforço. Os guardas-costas, vamos pensar assim, ok? E aí, como eu disse a vocês, nós temos o superlativo absoluto, que se subdivide em sintético e analítico, nós já aprendemos. E agora nós temos o superlativo relativo. Qual que é a função do relativo? Ele tem a função de evidenciar uma característica. Pô, o absoluto, ele intensificava. É a diferença que vocês precisam ter guardado. Absoluto intensifica. Relativo evidencia, ok? Intensifica e evidencia. Intensifica e evidencia. É a diferença de superlativo absoluto para o relativo, ok? Ele evidencia uma característica em relação a outros seres.
Ele pode ser de superioridade ou de inferioridade. Claro, superioridade é o sinal de mais. Pensa lá na matemática, mais é mais, igual é igual e menos é menos. É a mesma coisa. Mais representa superioridade, inferioridade é o menos que vai representá-lo. Bacana? Vamos para o próximo? Aqui nós temos um exercício que nós vamos resolver junto e aí, de uma vez por todas as dúvidas serão dizimadas, esclarecidas, ok? Relacione as colunas de acordo com o grau dos adjetivos. Então, eu tenho a coluna de cima, do primeiro ao sexto, quais são as nomenclaturas. E da letra A a F, eu tenho as orações, os termos, os períodos, que nós iremos dizer como esse adjetivo se apresenta nessa determinada oração, ok? Bom, a letra A. O caminho é realmente fácil. Primeiro, se a gente está falando de adjetivo, até por uma questão de ordem e de organização, vamos sempre achar o adjetivo, porque aí fica mais fácil de eu dar a nomenclatura a ele, né? Por mais que é óbvio qual que é o adjetivo, é aquela classe gramatical que qualifica que é adjetivo ou substantivo. Isso é óbvio, a gente já aprendeu em classes gramaticais, ok. Mas é bom a gente sempre deixar evidenciado, ok? O caminho é realmente fácil, fácil é o nosso adjetivo. Portanto, o adjetivo, ele está alterado nele mesmo? É uma palavra só? Ou ele vem acompanhado de alguém para intensificar? Ele vem acompanhado de alguém, não é? Quem? O realmente, que está até em negrito aqui. Então, qual é a questão dessa? Qual é a questão correta? É a número 2. Grau superlativo absoluto analítico. Por que analítico, Pro? Lembra? O analítico no slide anterior, eu preciso de um reforço, de um guarda-costa. Por que superlativo, Pro? Lembra, o comparativo tem uma comparação. Eu não estou comparando nada com nada aqui, não é? Eu só estou dizendo, o caminho é realmente fácil, ok? Eu estou intensificando, por isso também que é o absoluto. Eu não estou evidenciando que aí me levaria para o relativo, ok? Então, a letra A é a questão segunda, é o número 2, ok? A letra B, meu carro é o mais completo da categoria. Primeiro, onde é que está o adjetivo aqui, gente? Completo, não é isso? Mais completo da categoria. Primeiro, eu tenho uma comparação? Não, então não é nem a questão número 3 e nem a quarta, nem a 3 e nem a 4. Por quê? Não tenho comparação. Ok, eu já usei a 2, então eu tenho a 1, a 5 e a 6. Vamos lá? Então, eu tenho um grau superlativo. Esse grau superlativo, ele está vindo sozinho? Não. Ele está evidenciando ou ele está intensificando? Ele está evidenciando, não é, Pro? Se ele está evidenciando, ele é relativo. Porque se fosse intensificar, ele seria absoluto. Tá vendo? Absoluto, intensifica. Evidencia, ele relativa, certo? Então, eu tenho aqui, meu carro é o mais completo da categoria. Um grau superlativo, porque não tem comparação. Como eu não estou intensificando, eu estou evidenciando, ele é um grau superlativo relativo. E o mais, gente? Mais é mais, mais é menos. Mais é mais, claro. Então, eu tenho um grau superlativo relativo de superioridade, ok? A letra C. Minha secretária é mais eficiente do que gentil. Opa, lembra que nós dissemos lá que a comparação pode ser entre seres ou entre qualidades? Isso. Eficiente não é o adjetivo, não é uma qualidade? Sim. Gentil também? Sim. Não há uma comparação entre ambas, a eficiência e gentil? Não é que ela é mais eficiente do que gentil, então provavelmente ela é uma grossa, diferente de mim, que sou muito amável, né? Então, o que nós temos aqui, gente? Eu tenho um grau comparativo de superioridade, ó, mais é mais, menos é menos. Então, eu tenho aqui a número 4, ok?
letra D. O novo computador é tão sofisticado quanto o antigo. Então, eu estou comparando um computador ao outro. Então, eu tenho uma comparação. Tenho. Então, eu também tenho um grau comparativo. Sim, eu já usei o 4. Se fosse por exclusão, seria o 3. Mas vamos ver se é o 3 mesmo. Claro, é uma comparação? É um grau comparativo? Sim. Eu tenho 2 elementos que eu estou comparando. Bacana. Só que aqui eu estou usando tão. Se é tão, é igualdade. É o mesmo sinal de igual. Ele é tão sofisticado quanto o antigo, o novo e o antigo. Os dois são tão. Então, se são tão, é o sentido de igual. Então, aqui é o 3, grau comparativo de igualdade, ok? A letra E, meu cavalo é o menos competitivo da corrida. Meu cavalo é o menos competitivo da corrida. Eu estou comparando? Pronto, eu estou comparando com os outros? Não, a gente não pode inventar o que não está na frase. Até porque ele faz parte dos outros, é aquilo que eu falei, ele pertence a esse conjunto. Não é um outro conjunto fora, o conjunto A e o conjunto B estamos comparando. Não, nós estamos com ele dentro, ele pertence a esse conjunto. Então, não é uma comparação. Ele é o quê, gente? Ele é uma evidência, não é isso? E quando eu evidencio, eu relativo, não é isso? Então, se é um relativo, menos é menos. Então, eu tenho aqui a 6. Grau superlativo, porque não tenho comparação. Relativo, porque não é uma intensificação. De inferioridade, porque eu tenho menos, ok? Fechou? Muito bem. E agora aqui eu tenho, gente... Tenho um pai riquíssimo. E agora, gente? Tenho um pai riquíssimo. Lembram? É um grau superlativo? Sim, é um grau superlativo, porque eu não tenho comparação. Bom, ok. Tenho um pai riquíssimo. Ele é uma única palavra, eu não usei nenhum tipo de reforço. Então, eu tenho aqui um absoluto. Absoluto como? Porque eu estou evidenciando. Eu estou deixando claro, enfatizando que ele é riquíssimo. Então, eu tenho aqui um grau superlativo absoluto que, gente, sintético. Lembra? O sintético é uma única palavra que esse adjetivo é acrescido do afixo sufixo, não é isso? Então, eu tenho aqui A1. Grau superlativo absoluto sintético. Viram como é simples? Muito bem. Bom, e agora eu peço atenção a vocês que aqui está respectivamente. Atenção, existem adjetivos que nós não podemos intensificar utilizando palavras que vão acompanhar. Não podemos. Então, está aqui, o número 1, adjetivo, são esses que estão em negrito, tá? Respectivamente aqui, ok? O número 1 é os que estão em negrito, bacana. O número 2 está dizendo, é o comparativo de superioridade, é os do meio aqui, o segundo, melhor, pior, maior, menor. O número 3 é o superlativo, superior... É o ótimo, o péssimo, o máximo, o mínimo, ok? E o 4 é o superlativo relativo. O 3 é absoluto e o 4 é o relativo. O melhor de, o pior de, o maior de, o menor de. Não existe mais bom, nem mais melhor. Não existe. Então, esses superlativos, eles não têm a intensificação com palavras que dão reforço. Nem bom, nem mal, nem grande, nem pequeno. Não existe mais grande, não existe também mais maior. Às vezes a pessoa fala, não, grande é maior, quando eu quero aumentar o superlativo, né? Quando eu quero usar um adjetivo mais enfático. Mas aí a pessoa vai e coloca uma palavra para acompanhar, coloca o mais. Não, esses daqui, bom, mal, grande, pequeno, eles não têm acompanhamento. Ok? Não existe mais bom, como também não existe mais melhor. Existe bom, melhor. Se eu quero dizer que é algo ainda plus do melhor, eu vou dizer ótimo. Se eu quero dizer que é plus do pior, é péssimo.
Se eu quero dizer que é plus do maior, é máximo. Se eu quero dizer que é plus do menor, é mínimo. Não mais menor, não mais maior, não mais pior e não mais melhor. Ok, galera? Não tem mais como errar. Tem uma lista de exercícios. Beijos, fui!